Voltamos. Vamos aguardar a doutora Brenda. E Brenda, faz a solicitação. Isso, perfeito. Clarissa, bem-vinda. De novo. Foi. Tá Vamos lá, rendendo, desculpa hein? aí. Eu falo, cara, eu falo demais, entendeu? Então não tem jeito. Vamos lá. Quando que um escritório é necessário, né? O escritório é necessário quando você de fato tem um cliente maior que exige um porte de advocacia maior para que você consiga atender ele com eficiência, né? Vamos imaginar, uma coisa é eu prestar um serviço para uma pessoa física ou para uma pequena empresa, enfim, um modelo menor, né? Agora vamos imaginar o seguinte, eu vou pegar uma demanda eu vou pegar uma carteira de clientes de cobrança de banco para fazer, busca e apreensão. Veja, não dá para ser uma coisa artesanal, como É muitas vezes outro as pessoas porte, né? enxergam. É outro porte, é uma coisa muito mais voltada para eficiência. Você tem o que a gente costuma chamar de régua, né? Você tem uma régua falando o seguinte, olha só, você recebe tanto com ajuizamento do processo, você recebe mais tanto quando sai a liminar tem que sair em até tantos dias. Não dá para ser da mesma forma que a gente faz o nosso processo de juizado especial, nada contra o juizado especial, porque eu faço muito para o juizado especial, né? Mas assim, é outro nível. Quem atua com empresa, ele está muito mais focado em resultado, e aí o resultado, tanto né, quando para você ganhar, quanto preventivo, enfim, mas ele está focado em resultado. Já a pessoa física está focada na resolução de um problema que muitas vezes tem até uma carga emocional. Muitas Sim, vezes para o empresário, não que não seja, tá? Mas muitas vezes para o empresário, o foco dele é, olha, isso aqui é um problema que eu preciso resolver porque isso está impactando o meu negócio. Ele está tirando o meu foco da produção, da prestação de serviço, do faturamento, de novos contatos comerciais. Então, assim, é diferente, né? E aí a gente precisa ter esse entendimento. Então, a não ser para grandes ou para prestações específicas de serviço, você não tem necessidade de um escritório. Eu falo com o pessoal o seguinte, hoje em dia, o que você precisa, apesar de que esse precisa, ele é assim, maleável. Você precisa ter um notebook, né, uma estação de trabalho, no sentido de, olha, eu preciso ter um computador. Né? Hoje em dia, a gente já passou a muito da máquina de escrever. A gente tem processo eletrônico, o nosso estado aí capengando ainda, mas a gente tem processo eletrônico, você vai ter que se acostumar com isso. Quem é da trabalhista é eletrônico, então esquece. Né? Não tem como dizer, eu não quero mexer com PJE. Irmão, como que você, sabe? Tipo, você vai pagar alguém então para fazer protocolo para você? Tudo bem. Mas eu digo assim, quem está iniciando vai ter que fazer. Eu vou ter um certificado digital, é um outro custo que eu vou ter, né? Pronto. O que mais que você precisaria? Você precisa ter um investimento adequado, para poder, você vai ter que ter seu terno, sua roupa, né, adequada para você fazer uma audiência, para você atender o cliente. Agora, espaço você tem. Coworking, né? Você vai fazer esse cálculo, obviamente, quando você for fazer a consulta do cliente. Eu tenho um cliente, ainda que eu não feche uma ação, eu não feche qualquer coisa, eu vou ter que cobrar a consulta dele. Eu já vou embutir o custo do local que a gente está utilizando. É um coworking? Ótimo, já está ali. Eu estou utilizando uma sala da OAB? Ok. Eu estou utilizando um café, um local? Sem problema. Então, assim, esse problema do espaço físico não é. Ele é um problema, muitas vezes, porque a pessoa ela se sente acanhada de cobrar. uhum, E isso faz parte da maturação do profissional. Então, eu não sinto liberdade, não sinto confiança, não sinto conforto em falar para o meu cliente, olha, eu cobro tanto para fazer a consulta. Se você não quiser, abraço. Né? Tudo bem que você não vai ser grosso assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que ser enfático no sentido de que eu vou cobrar pelo serviço, a cobrança é tanto. Você faz um desconto, você... Não, ó, eu faço né, um parcelamento, eu faço uma facilitação do pagamento em si, mas não vou ficar oferecendo desconto porque esse é o valor do meu serviço. Né? Álvaro falou que Álvaro nunca falou, atenda na sua própria casa. Eu acho que é um ponto fundamental. A não a gosto. gente passa essa impressão,
passa uma impressão de amadorismo, querendo ou não, mas eu acho que é importante você definir espaços. Eu, por exemplo, estou sem um escritório físico hoje em dia, mas eu trabalho da minha casa, peticionamento, estudando, etc. Agora, para atender um cliente, obviamente que eu não vou atender aqui, a não ser que seja uma pessoa extremamente próxima a minha, né? Uma pessoa da minha família, um amigo extremamente próximo com quem eu tenho esse nível de intimidade. Agora, eu não vou trazer um cliente, né? Enfim, que é realmente só um contato comercial para isso. Eu Vale muito acredito, mais a pena você ir até o local, ir até a pessoa. eu acredito que o maior investimento. Vocês estão conseguindo me ouvir? Seu som está um pouquinho baixo agora, mas tá indo. Melhor, é porque eu tive que tirar o fone. Eu acredito que o maior investimento no início de carreira seja em conhecimento. Vai fazer cursos, participa de palestra, faz uma pós. Eu acho que isso é o nível, assim, é o melhor investimento que você pode fazer no início da sua carreira, ao invés do escritório, que é um investimento muito grande. E às vezes, se você reverter isso para uma pós, para um curso, você vai atender com maior confiança, você vai poder definir um nicho e depois sim, né, ampliar isso e desenvolver um escritório, uma parceria, alguma coisa assim. Na minha visão, uma estrutura física só se admite isso quando você, tem um cliente fixo que você considera como confiável o suficiente para que você faça, né, esse investimento. Eu digo assim, investimento, mas você tem que pensar muitas vezes que nem sempre é um investimento, mas um custo também. Tem um custo atrelado, né? Então, às vezes, por exemplo, eu vou pagar X reais, X mil reais numa pós, mas qual que vai ser, eu não tenho um número exato a partir disso que eu posso dizer, isso aqui virou tanto, né? Mas com certeza você sabe que você vai ter muitas vezes um retorno maior em cima disso do que custeando mensalmente uma estrutura. Na casa do cliente, olha, honestamente, é como você passa essa impressão para o cliente, né? Se o cliente quer que seja na casa dele, o cliente ele não vai entender que a gente está fazendo na minha casa porque ele não quer fazer na casa dele. Não. Olha, vamos fazer na sua casa ou na sua empresa para a sua conveniência. Eu tenho alguns Entende? Para a clientes conveniência do cliente. Você que são geralmente. automaticamente você agrega valor ao seu serviço dizendo, não, eu vou até você, eu vou... Enem, desculpa te cortar, Breno. Enem, você já chegou no Enem, aí na frente da porta do exame, os caras vendem caneta de 30 centavos a R$ 2? Não. Não, você nunca viu isso? Geralmente é mais caro do que na papelaria, né? Muito mais caro. Por quê? Porque é uma questão, necessidade. Você precisa da caneta agora. Vendendo guarda-chuva. Você está no meio da rua, do nada começa a chover, do nada brota vendedor de guarda-chuva. É uma questão de conveniência, é uma questão de necessidade. Por que o guarda-chuva comigo aqui agora vale R$ 20 e na loja, quando não está chovendo lá fora, vale 10? Porque você precisa Sim. do guarda-chuva agora, irmão. Né? Dia de finados, é um monte de gente vendendo flor e vela para tudo quanto é lugar. Cara, porque naquele momento você precisa estar tudo fechado, porque é feriado. Então, assim, é a mesma coisa para o cliente. Eu posso vender para o cliente como a gente vai fazer a reunião na sua empresa porque eu não tenho escritório. Na minha opinião, não é a melhor ideia que você vai vender para ele. Ou você pode falar, não, porque eu quero trazer comodidade a você, eu vou até aí para você não parar o que você está fazendo agora para a gente poder conversar. Né? Então, as pessoas elas precisam, aqui Clarissa, que foi minha mentora, as pessoas precisam ressignificar uma série de coisas. Com certeza. E as palavras têm muito poder. Né? Então, você adequando o seu discurso, você consegue retirar resultados diferentes da mesma situação. Eu acredito que a palavra de ordem no início é comece com o que você tem. Com o que você tiver disponível, você começa, que depois as coisas vão melhorando. Você não precisa ter apesar de a advocacia ser muito glamourizada, você não precisa ter um status muito grande para trabalhar. Você trabalha com pouco. Depois você vai alcançando
voos mais altos, né? E começa a desenvolver bem melhor a sua prática. Bom, Exatamente. enfim, você tem mais perguntas aí que Eu quiseram? tenho uma pergunta que é a seguinte, bom, na verdade são duas, né? Essa aí já foi do sem ter escritório. O que é importante na hora de decidir que quer advogar? Eu acho que muitas vezes a gente ignora a força do planejamento, né? Do que a gente quer, dos nossos objetivos, objetivos de curto, médio e longo prazo. Por mais que eu seja uma pessoa organizada, eu acho que nesse sentido eu ainda tenho muito a crescer, muito a trabalhar. Talvez eu tenha até um pouco do conhecimento, mas me falta muito a aplicação desse conhecimento de uma forma organizada, de forma assim metódica, né? Vale a pena você, por exemplo, hoje em dia, e é engraçado isso, como que a gente está se afogando num mar de informação, né? Hoje em dia tem muita informação, muita mesmo. Informação de qualidade. Não é besteira, não é palhaçada. Tem palhaçada também? Tem. Dá para você perder muito tempo na internet. Mas assim, tem muita informação de qualidade, feita por pessoas extremamente capacitadas, às vezes pessoas que não têm renome, igual, por exemplo, a gente não tem um sobrenome maravilhoso, mas a gente está produzindo conteúdo de qualidade, a gente está galgando, né, nossos degraus, mas você precisa investir, talvez não é necessariamente o dinheiro. Se eu posso investir dinheiro num curso e eu já tenho tudo bonitinho, organizado numa caixinha que vai servir ou não para mim. Mas eu também tenho muita informação gratuita que eu preciso investir tempo. Sim. Entende? Então imagina o seguinte, as leis estão todas aí. Você entra no site do Planalto, você entra no Google, você põe a lei e você acha ela. Às vezes você acha, inclusive, lá comentários à lei tal, gratuito. Ou você compra um livro de direito tributário esquematizado, de não sei quantos reais, que vai ter também lá tudo bonitinho. Então, assim, qual a diferença de um para o outro? Eu perdi não, desculpa. Eu investi meu tempo ao invés de investir dinheiro naquilo ali para chegar no mesmo conhecimento, né? Então, às vezes você vai, por exemplo, eu quero aprender sobre vendas, que tem sido o meu foco agora. Quero aprender sobre vendas. Começo a ler um artigo. Pô, artigo interessante. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Mas até eu achar coisas que realmente façam diferença para mim, vai levar um tempo. E vai levar um tempo para eu estruturar o conhecimento que eu adquiri em aplicações. E, mesma coisa, eu vou começar ruim, depois para eu ficar não tão ruim, para depois eu ficar bom, né? Então, o que é importante na hora de decidir que quer advogar é realmente dar uma chance real à advocacia, né? Não é brincar de advogar, é pegar para fazer sério, para fazer com todo o seu, para fazer dar certo, né? Ainda que você tenha um plano B, você tem que pensar como se não tivesse. Você tem que pensar para fazer dar certo, né? E você planejar e fazer e ir adequando, né? Bati nesse problema. Como que eu consigo resolver isso? Como que eu consigo contornar? Quais são as outras estratégias, né? E por que eu falei de sobrenome, Álvaro? A outra pergunta é o seguinte: é possível iniciar a advocacia sem sobrenome na placa? Claro. Todo mundo aqui, eu acho que a maioria das pessoas que inicia na advocacia, principalmente pessoas, né, que vieram da condição mais simples, né, não foram pessoas privilegiadas economicamente, elas são os primeiros advogados da família, não que E às advogado vezes seja, né? porta para outro, né? Então assim, não que seja algo, né, nossa, advogado, mas assim, é uma profissão como qualquer outra no sentido, né, profissional, mas tem esses aspectos diferenciadores, é atrelado a uma condição social melhor, né? O pessoal sempre fala de advogado, engenheiro e médico, né? Hoje em dia eu acho que só o médico está salvando e mesmo assim, olha a situação que a gente está. Sim. Então, é possível. Eu preciso ter paciência, eu preciso criar, né, todo o meu posicionamento do que eu quero fazer e também depende do nosso objetivo. Tem gente que tem aquele objetivo de, sabe, da vida ser o que para muitos de nós é uma fantasia, né? Eu quero acordar lá nas Maldivas, entrar no toboágua lá e cair direto na água. Pô, beleza, cara. Assim, lute bastante para chegar nesse ponto. Agora tem gente que só quer ter seu cobertor de orelha, né? Enfim, lanchar no sábado e tá tudo certo, a pessoa tá muito bem.
o nível de investimento na carreira, enfim, a pessoa às vezes quer uma família, outro não está nem aí para isso. São objetivos diferentes pessoais que vão impactar nos objetivos profissionais, de como você vai se dedicar, enfim. E para muitas pessoas a advocacia não é necessariamente o ponto final. Ele quer a advocacia porque ele, por exemplo, foi o meu início. Eu pensava na advocacia como um ponto do meio ali até eu chegar numa outra posição de concurso público. Hoje em dia eu não sei te dizer se isso é fixo. Eu há muito tempo fiz meu planejamento, eu vi a advocacia como algo de longo termo. Então desde a faculdade eu já mudei minha visão. Outras pessoas, por exemplo, eu quero dar aula. A advocacia para mim é algo auxiliar para me manter conectado com o mundo jurídico real, né? Não ficar só ali na lei, na academia. A gente vê que existe uma separação, né? A gente recebe isso na cara quando a gente entra na advocacia. A gente toma aqueles primeiros socos logo no começo para aprender. É importante ter paciência, né? A nossa geração ela é muito imediatista, ela quer tudo rápido. E na advocacia não é assim. Os processos demoram, até você construir uma cartela de clientes demora, até você pegar uma experiência boa demora. É tudo aos poucos, é começar de baixo, estudando, se dedicando, mostrando quem você é, mostrando o seu trabalho, até depois você colher os frutos. Não é de um dia para o outro, não adianta que não vai ser assim. Alguns demoram 2 anos, 3 anos, outros demoram 10 anos, outros 20 anos. Então, é aos poucos, não é de uma hora para outra, como muita gente acha, que vai entrar na faculdade, vai sair da faculdade e vai estar tudo bonitinho lá, certinho, o escritório, o carro, o apartamento. Não é assim, as coisas não funcionam assim. Na vida real, é muito trabalho, é muito estudo. Até você adquirir uma condição de estabilidade na advocacia é muito difícil. Eu nem sei se a gente consegue atrelar o nome estabilidade à advocacia, né? Eu acho que para falar sobre estabilidade na advocacia, na verdade, parece que é meio fazer um malabarismo, né? Você precisa ter o seu planejamento financeiro, seu pessoal, o seu do escritório, né? Enfim, você conseguir conciliar esses pontos. Olha, eu quero fazer um investimento. Quando eu iniciei na carreira foi exatamente isso. Eu iniciei junto com os meus sócios e a gente pensou, olha, a gente quer ter um escritório, uma estrutura física daqui 1 ano, 2 anos. Então, desde já a gente precisa começar a guardar dinheiro, precisa economizar, precisa pegar tudo que tem aí de excedente financeiro. Meu amigo aqui falando besteira no WhatsApp. Lucas, bem-vindo aí à nossa live. A gente precisa pegar todo esse excedente financeiro e pensar, olha, eu estou querendo fazer um investimento, esse investimento. Da mesma maneira, eu quero custear uma pós-graduação, um curso, né, sobre marketing, enfim. Eu preciso fazer esse investimento. O que eu vou fazer? Você vai se planejar, né? Você vai se planejar para fazer esse investimento, você vai pegar esse excedente. É bom que você crie um fundo, né, de emergência para caso ocorra algum problema, você ter ali uma condição momentânea de redirecionar, fazer uma pausa, enfim, conseguir conciliar as coisas para que você consiga... E realmente é uma profissão de ganhos instáveis, né? Ganhos instáveis, mas eu acho que você se programando, você consegue fazer com que seja de gastos estáveis. E aí está a grande diferença. Né? Você saber gastar é o que realmente vai te conduzir à estabilidade. Keila. Atendimento ao cliente. Desculpa, Brenda, você travou um pouquinho. Fala de novo, por favor. Estou falando que meu auxiliar técnico que está aqui comigo me orientou a responder essa pergunta aqui, ó. Atendimento ao cliente. Questão de mostrar o caminho e depois ele procurar a defensoria. Já aconteceu comigo, Keila. Faz parte, ok? Como que eu posso botar isso? A gente tem que pensar o seguinte, a pessoa tem suas possibilidades econômicas, ok? Próprias, né? Da mesma maneira como você sabe muito mais sobre como funciona um processo judicial,
sobre qual é o encaminhamento, sobre o quanto você acredita que seu trabalho, né, vale, ele sabe muito mais sobre o histórico financeiro dele. E aí realmente é uma questão de prioridade. Exemplo, a pandemia. Ih, meu vídeo Daí tá travando, você está travando um pouquinho aqui travou. para mim. Eu estou conseguindo ouvir seu áudio agora. Agora não mais. Bom, aí, voltou. Vou falando. Vou. Qualquer coisa, você grita aí para mim, pelo amor de Deus. Vamos lá. Em relação ao cliente, o cliente ele sabe do histórico financeiro dele. Vamos imaginar na pandemia. Eu atualmente estou numa situação em que existe uma previsão de retração mundial do PIB, né? Dependendo do setor que a pessoa trabalha, que a pessoa tem o seu negócio, vai ser mais ou menos afetado. Essa pessoa é quem tem o poder de fazer essa decisão. Olha, eu quero contratar o serviço agora ou não, eu vou esperar, vou deixar para depois. Veja, se a pessoa pegou tudo que você falou, levou para a defensoria, ele não era seu cliente, ele só estava ali para extrair informação, né? O que eu aconselho? Você vai cobrar consulta. Então, pelo menos alguma coisa você já levou nessa história, né? Porque ninguém vira para você, faz uma pergunta, isso não é uma consulta. É só a pessoa está ali tirando uma dúvida qualquer, né? Se a pessoa realmente quer que sabe, analise o caso, o que ela tem, o que pode ser feito, quanto tempo vai durar, a solução, né? A consultoria como um todo, você vai falar, olha só, vamos marcar um horário, vamos no meu escritório, se você tiver escritório, se você não tiver escritório, vamos marcar um local e horário, sua melhor conveniência, que eu possa te atender, que eu possa responder todas as suas dúvidas, para que você possa ficar, né, mais calmo em relação a isso. Então, ali você já estabeleceu o padrão para a sua consulta, quanto que você cobra. Você vai olhar a tabela, você vai olhar quanto de tempo que você vai gastar para, de fato, responder aquela pessoa. Então, ali você já leva alguma coisa para remunerar o seu serviço prestado. Segundo ponto se lá na frente o cara, não, eu não quero. Desculpa, assim, eu não tenho. A gente pode levar o camelo até, né, o oásis, mas a gente não pode obrigar ele a beber a água. Você está mostrando tudo que você pode fazer por ele. Se no final ele chegar e falar, não, deixa para depois, não é um problema tão importante assim. A ideia do prato de comida, eu não acho que vale isso tudo. Olha, desculpa, né? Quem cozinhou a comida fui eu. Você veio no meu restaurante, a comida custa tanto, né? Da mesma maneira o serviço da advocacia. Você veio falar comigo, a minha prestação de serviço é essa, né? O que eu estou te propondo é isso, como retorno é isso. Se você acha que não compensa, tudo bem, faz parte, né? Eu não vou ficar reduzindo o meu preço. Por quê? Porque eu começo a impactar. Agora, eu tenho que pensar o seguinte, né? Será que aquilo que eu estou oferecendo, né, tá condizente, de fato está condizente com o preço? Porque uma coisa eu tenho um escritório, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma série de benefícios para aquele cliente. Isso, querendo ou não, agrega ao preço final, porque ele agrega também ao valor, né? Ou eu sou uma pessoa com uma prestação de serviço muito mais enxuta, não tenho essa estrutura, não tenho esse monte de custo agregado, e eu consigo entregar algo muitas vezes talvez mais simples, mais artesanal para o cliente, mas que vai solucionar o problema dele. Já tem outro padrão de cálculo desse preço. Então, nesse caso, eu consigo apresentar um preço diferenciado para ele, que talvez para ele seja mais interessante, mas continua sendo interessante para mim, porque o que está sendo oferecido é diferente. O que não dá é eu pegar o cara cheio de estrutura, cheio de tecnologia e oferecer isso a preço de banana para o cliente, porque o cliente vai achar maravilhoso. Agora, será que o advogado vai conseguir manter tudo isso por aquele preço que ele está fazendo? Geralmente, como que eu faço? A pessoa geralmente entra em contato ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram, me conta a dúvida, o que ela precisa. Eu peço para ela me mandar um áudio, me mandar um resumo. E aí eu tiro, às vezes, uma dúvida rápida e falo, olha, preciso de analisar seus documentos, que realmente a gente precisa analisar os documentos. E aí peço para marcar a consulta, cobro o valor da consulta e se ela fechar comigo, eu desconto o valor da consulta do contrato. Se ela não fechar, eu recebi o valor da consulta. Então, eu não perdi meu tempo. Ela saiu com uma consulta, que seria o resultado do que ela pretende,
E se depois ela quiser fechar com outro advogado e tal, é um direito dela. Consulta eu dei para ela. Entendeu? E geralmente isso funciona. Sim. Eu sempre recomendo aos colegas ter essa noção, sabe, de que o cliente ele pode falar para você a história mais mirabolante do mundo. No fim das contas, precisa passar por uma análise jurídica. Eu posso até confiar em algumas coisas do que ele fala. Eu não vou achar que o cliente está mentindo para mim. Mas o juiz que vai analisar, ele é um terceiro neutro. Eu preciso conseguir vender a história, a narrativa para ele. E essa narrativa só vai se manter se eu tiver provas que subsidiem esse caso. Então, o que eu vou fazer na consultoria? Aconteceu assim, tá, quais são suas provas? Ah, não tenho. Não Eu já dá. vou falar, olha, então as coisas não vão ser tão fáceis quanto você está imaginando. Muitas vezes o Exato. cliente está envolvido emocionalmente, né? Então ele acha uma injustiça, ele quer processar. Tá, mas como que eu vou conseguir mostrar isso aqui de forma objetiva? O juiz ele não está achando que você está mentindo, mas você é obrigado a provar o que você está falando. Né? São duas coisas completamente diferentes e que o cliente ele precisa ter essa noção. Às vezes ele não E tem. essa, e essa questão de consulta, de analisar documento, tudo leva tempo. Às vezes a gente precisa analisar um contrato que é enorme, às vezes a gente precisa analisar várias provas. Então não é uma coisa que é feita assim, que eu posso dar de graça, porque eu já vou estar trabalhando, né? Exatamente. Então, Bom, vamos assim, passar para o próximo tópico aí. eu acho que é isso. Deixa eu Finalizou? ver, Breno, se a gente tem mais algum. Você gostaria de falar um pouquinho sobre publicidade? Eu acho interessante publicidade no início da advocacia. Como que você Vamos lá. faz? Como que você fez? Eu acho que também foi um ponto que eu não fiz, né? Assim como o processo de vendas, não é que eu não fiz totalmente, mas eu acho que hoje em dia eu consigo enxergar muito mais a profundidade disso e a importância disso dentro da advocacia. Eu acho que é também uma questão transformadora, né? Na faculdade a gente não é ensinado isso. Quem tem uma experiência prévia, né? O pessoal que já é mais velho, já trabalhou em comércio, etc., eles entendem isso com uma facilidade muito maior do que quem só, que nem eu falei, né, só estudou, né, porque a gente estava focado no direito, conhecimento técnico, até não querer mais. E lá na frente, a gente se deparou com essa barreira, que é, olha, tudo bem, eu posso ser o melhor advogado do mundo, mas se eu tenho cliente, se eu não tenho cliente, de que isso adianta, Nós, né? Então, a publicidade, ela é feita para você levar conhecimento às pessoas, e também para você se apresentar, criar autoridade, você se apresentar para as pessoas a possibilidade de que olha, você é um profissional confiável, você sabe o que você está falando, você domina aquela matéria, né? Vai ligado ao conhecimento técnico, claro, eu não posso ficar passando informação errada para o cliente, mas ao mesmo tempo mostra que eu tenho essa capacidade de apresentar, né, um discurso, uma narrativa e de convencer, porque muitas vezes eu posso até estar lastreado por provas pelo conhecimento técnico. Se o juiz não se importa com a narrativa, se eu apresento a ele um discurso que não encanta o juiz, da mesma maneira que eu apresento um discurso que não encanta o cliente, eu não venço. Não interessa a força do argumento se o juiz não está interessado em ouvi-los, né? Então, por exemplo, eu falei sobre a sustentação oral. Às vezes, é na sustentação oral. O que você falou é o que está escrito no recurso nominado, mas por algum motivo ou outro o juiz não levou aquilo em consideração ou passou batido em um ponto específico. Mesma coisa com o cliente ali, ou, por exemplo, na audiência. Às vezes eu vou fazer uma pergunta que o juiz vai olhar e... Opa, peraí, tem um negócio aqui que a gente precisa esclarecer. Já aconteceu comigo, por exemplo, em audiência, a juíza deu uma risadinha, assim, tipo, o réu falou relatou uma situação em petição que ela mesma viu que, tipo assim, isso aqui, esse argumento não vai me descer nunca. E aí eu entrei, né, eu fui dando o carrinho com os dois pés logo. Eu tenho que atacar exatamente onde a juíza viu que tem uma matéria ali que eu posso discutir. Então, a mesma coisa na publicidade.
eu vou chegar ali, o que eu não posso fazer, né, é a ideia da mercantilização. Eu não posso me oferecer, né, eu não posso tentar elevar a minha pessoa fazendo publicidade. O que eu vou fazer é uma publicidade informativa. Eu vou falar, olha só, isso aqui é uma situação que tem controvérsia, isso aqui é uma situação que te gera esse direito. O que eu não posso falar no final, né, o que a gente às vezes brinca, é falar que é o vendedor do Herbalife, né? Me procure, né? Serão solucionados. Exatamente, né? Eu vou resolver seu problema, né? Eu não posso fazer isso. O que geralmente eu falo é o seguinte: busque uma assessoria jurídica da sua confiança. Pode ser eu, pode ser o seu vizinho, pode ser a defensoria. Você vai buscar quem você acredita que possa verificar a sua situação, ver se você tem de fato aquele direito, você tem um caso que você possa levar à frente, né? Então, assim, a publicidade, muitas vezes o problema não é a publicidade em si, a matéria que você está abordando, ou às vezes nem o método, o problema sabe, esses deslizes que acontecem. Então, eu fiz a publicidade toda certinho. Eu estava conversando sobre publicidade esses dias com uma colega. Falei, olha, tá tudo bonito. Chegou aqui no final, a pessoa cometeu um deslize que faz com que ela possa, enfim, sofrer algum tipo de penalidade. Então, assim, existem alguns instrumentos que facilitam e que podem causar problemas também, né? O que se discute muito atualmente, por exemplo, é impulsionamento de publicação, Facebook, Instagram. Instagram acho que acaba sendo mais conhecido pela geração mais nova, né? A geração ainda mais antiga utiliza mais o Facebook. Então, assim, qual que é a crítica? Eu só posso fazer publicidade para aquela pessoa que deseja ver a publicidade. De uma maneira geral é isso. Eu não posso... Então, por que a gente não pode ter outdoor, não pode ter anúncio em televisão, não pode ter anúncio em rádio? Porque você está fazendo uma publicidade de forma mercantilizada. Você está apresentando aquilo como se fosse um produto. Você travou um pouquinho para mim, Brenda. Vou dar seguimento, qualquer coisa, presumo que a gente está rolando aqui para o pessoal. Qualquer coisa vocês falem nos comentários. Então, esse é o problema. Então, quando você impulsiona a publicação... Oi? E Brenda agora? travou um pouquinho. Agora melhorou. Então, assim, qual é o problema do impulsionamento? Aparecer para as pessoas que não desejam ver o seu anúncio, né? A sua publicidade. Então, existe muita discussão em relação a isso, porque tem gente que diz que os algoritmos das redes sociais são voltados para que você apareça pouco, inclusive para quem te segue. Então, o impulsionamento seria uma forma de melhorar enfim, a sua publicação, né, para que a sua publicação apareça para aqueles que te seguem. Outros dizem que é para pessoas que tanto te seguem quanto as que não te seguem. E aí seria o problema. Existe uma crítica em relação ao Google Ads, por exemplo. Né? Você insere lá, por exemplo, a pessoa é de Cariacica, vai botar advogada Cariacica, Espírito Santo. Aí aparece lá como anúncio, primeiro o nome o site da Brenda. Né? E embaixo seguem as publicações que a gente costuma chamar de publicidade orgânica, ou seja, as pessoas visitaram tanto aquele site que aquele site acaba sendo considerado o mais importante, mais relevante. Mas a Brenda pagando, ela consegue aparecer antes dele, né, acima dele, mas aparece lá que é um anúncio. Para algumas pessoas isso é considerado uma forma indevida, por quê? Porque você está pagando para aparecer primeiro. Eu, pessoalmente, não acredito que seja o caso. Por quê? Porque a pessoa está procurando um advogado, uma advogada na área, né? Enfim, seja a área de especialização, seja a área, né, o local. Então, eu não vejo problema nisso. Ainda não existe um posicionamento firmado pelo Tribunal de Ética aqui ainda sobre essas questões. Mas, de outra forma, deixa eu tentar te mostrar como isso é permitido, ou pelo menos que, se não é exatamente da mesma maneira, o argumento de uma certa maneira se invalida. Eu posso contratar uma assessoria de publicidade para montar minhas campanhas, né, de publicidade, para eu fazer aquela arte bonita, né? Eu falei do Canva, né?
Ninguém vai te contratar por causa disso, mas te ajuda você fazer uma arte feia, você fazer uma arte bonita, obviamente sua arte bonita vai ser algo mais aprazível para aquela pessoa. Então, se eu posso contratar, enfim, pessoas que consigam me incluir em entrevistas perante jornais, TV, né, jornal impresso, TV, sites de notícias, etc., eu posso fazer isso é legal. E com certeza, assim, pegando obviamente pela nossa perspectiva, com certeza contratar uma assessoria de marketing está muito mais distante de mim financeiramente do que patrocinar ou utilizar um Google Ads, que é um custo por clique, né, ou por venda, muito menor do que eu teria nisso aí. Né? Um outro ponto é o seguinte, e aí eu tento aproximar mais do Google Ads. Eu posso botar um anúncio do meu serviço nos classificados do jornal. Eu pago o jornal para poder utilizar os classificados. Por que, que eu não posso? E basicamente é um sistema de busca. Eu estou indo lá em serviço de advogados, vai estar lá, Cássius, OAB tal, número tal, etc. Obviamente que eu estou falando de publicidade regular, né? Não tô, às vezes o colega põe lá umas coisas absurdas nos classificados, mas assim, estou falando, imagina que ele seguiu a mesma coisa que ele ia fazer no Google Ads, botar lá o site dele, enfim, os telefones de contato, o número, o OAB. Se ele fizesse isso nos classificados, ele pode, mas no Google Ads ele não pode? Qual que é o elemento diferenciador nesse caso? Né? Então eu acho que existem alguns pontos que precisam ter o tratamento igual, ou ao menos a gente ter uma forma de balizar isso para que, olha, se isso aqui que custa muito mais caro é legal, por que isso aqui que custa muito mais barato é ilegal? Porque isso aqui vai trazer uma concorrência desleal ou um abuso de poder econômico, isso aqui que é muito mais caro, não. Assim, não faz sentido. Né? Pois Então, é, qual que é a... Pode eu falar, gosto desculpa. muito dessa publicidade, eu nem chamo de publicidade, mas informativa, de você ir lá e fazer uma publicação, disponibilizar um material legal para quem está no seu Instagram, ou na sua página do Facebook, ou do seu site. Uma questão mais informativa mesmo. Eu utilizo o Google Meu Negócio, que eu fiz um cadastro lá, e Muito bom, já tive clientes muito de bom. lá. Mas eu gosto realmente disso, de fazer essa publicidade, lançar um texto, um artigo, uma matéria, alguma coisa que vai ajudar alguém. E aí, deixo lá. Se a pessoa tiver com aquele caso, quiser me contratar, ela vai entrar em contato. Se ela já tiver um advogado, ela vai entrar em contato com ele. E não vejo problema nenhum nisso também. Eu acho que relação cliente-advogado é confiança. Se a pessoa tem um advogado, que bom, ela vai pegar aquilo ali que ajudou ela e vai levar para o advogado dela e vai falar: olha, eu vi essa publicação tal, o que, que você acha? Seria o meu caso e tal. E se ela não tiver, ela vai geralmente entrar em contato comigo. Eu acho que isso funciona muito mais do que realmente botar no jornal ou fazer um outdoor, alguma coisa assim, que nem é possível, né? Exatamente. E aí Acho que eu acho, legislação é o ponto crucial de é, fazer uma publicidade boa. para você, por exemplo, os colegas que estão iniciando, ou para aqueles que já iniciaram, mas querem se aprofundar mais nesse assunto, como eu estou tentando me aprofundar, né? Não estou dizendo que eu estou aprofundado, estou tentando, estou correndo atrás. Eu acho que talvez a advocacia seja a maior ideia do que a gente chama de freemium, né? É uma informação gratuita, né? Eu vou lá, posto um texto, mas assim, o serviço ele está ligado a algo remunerado, que é de Exato. fato a nossa prestação de serviço. Mas assim, a informação você tem e é o que eu mais faço, o que mais eu faço hoje em dia, por exemplo. Eu estou pesquisando sobre publicidade, o tanto de material gratuito que eu estou tendo acesso é gigantesco. Só que eu estou tendo que minerar todas essas informações, eu estou tendo que organizar. Se eu contratasse assessoria, com certeza eles fariam isso de uma maneira muito mais eficiente para mim. Por quê? Porque eles são pagos para fazer esse serviço. Eu não teria que ficar correndo atrás, etc. Produzindo, eles já têm essa expertise. Agora, qual é o principal ponto? Faça publicidade de qualidade, com conteúdo. Não fique criando conteúdos apelativos, né? Essas noções, enfim.
quando a gente fazia palestra sobre publicidade, sempre tinha um vídeo que para mim é o vídeo que resume tudo que você não deve fazer, que é o vídeo do Almeidinha, né? Quem for procurar na internet vai achar que é o cara que basicamente vendia o serviço lá, era uma propaganda, né? Até fazendo graça disso, vendendo o serviço, também quero, metadinha. Metadinha desse chocolate para mim, tá, senhora? Então, assim, fazia a venda do serviço da advocacia como se fosse vendendo pamonha. Ele passava na Kombi, falava aquelas frases rimando, era coisa super engraçada, assim, e vergonha alheia. Então, é Zero, isso, olha. Oi? zero descrição. Exatamente. Então, assim, é, o que eu tenho que fazer é trazer informação para as pessoas, uma informação de qualidade, possibilitar essas pessoas que elas entrem em contato comigo e não eu ficar correndo atrás, né? Essa pessoa, ela vai ver meu conteúdo e ela vai falar, poxa, se essa pessoa está trazendo conteúdo de qualidade, se isso aqui bate, né? E às vezes a pessoa vai pesquisar, ou às vezes a pessoa vai ter a confiança, e aí é o ponto principal, né? A atividade da advocacia é uma atividade de confiança. Ela vai entrar em contato com você, isso é natural. O que você precisa fazer é expandir para chegar a mais pessoas. Isso também vai partir da indicação, né? A pessoa vai ter o serviço com você, vai gostar do seu serviço, vai indicar para outras pessoas, ou as pessoas vão ver a sua publicidade. Pô, esse cara aqui fala muita coisa interessante, olha só. Às vezes não é nem para ela, né? Então, por exemplo, eu não sou servidor público, mas a Brenda fez uma publicação sobre servidor público. E eu tenho um amigo meu, um primo meu, um colega de sala que é servidor público, vou mandar para ele, porque a Brenda fala muita coisa legal. Então, assim, aí você vai evoluindo e você vai construindo essas relações, né? Isso leva tempo, não tem jeito, leva tempo, desde que você faça com ética, com segurança, né? Você adquire confiança do seu cliente, você faz por merecer e você se capacita cada vez mais, você naturalmente vai ter esse crescimento na carreira. Bom, eu acho que a gente esgotou aí todos os assuntos, rendeu bastante, né? Eu falei muito mais do que necessário. Mas tá ótimo, eu sabia que você ia falar bastante. Pro bem e pro mal, eu sabia que ia falar bastante. Bom, Brenda, se eu puder encerrar a minha parte, eu gostaria de agradecer a oportunidade de você ter me chamado. Eu tenho tentado fazer essas lives, né, nas terças, geralmente conteúdos para advogados, para estudantes, e nas quintas conteúdos temáticos, né? Eu falei sobre direito do consumidor. Então, assim, eu gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, aí, colegas, familiares, amigos, enfim, Ana, obrigado. Então, assim, apoiem seus colegas, apoiem, viu que fez uma publicação legal, pô, cara, parabéns aí, muito legal o seu conteúdo. A gente pode discutir conteúdo, a gente às vezes eu arrumo umas brigas lá no grupo da CAE sobre publicidade, falo, pô, isso aqui não pode, isso aqui pode, não gostei disso. Então, assim, discutir conteúdo é sempre muito bom, é sempre bom você trocar experiência e você, às vezes, fazer esse alerta, ao invés de você chegar lá, seu amigo cometeu um deslize, eu sempre tento levar para o lado do deslize, da boa-fé, né? A pessoa cometeu um erro, eu falei, ei, irmão, conserta isso aqui tá errado. Na minha visão, claro, né? Pode ser que ele tenha um posicionamento diferente, mas assim, pô, eu achei que aqui você vacilou aqui, e a gente vai construindo caminhos melhores, a gente vai trocando essas experiências, igual eu falei, né? O cinto de utilidade do Batman. A gente vai criando ferramentas novas, diferenciadas e saídas novas para a gente crescer. E, como eu falei, mais do que obrigado por estar aqui com você hoje, por ter dividido esse espaço. Infelizmente, eu não sou muito bom de dividir 50-50, como você viu, gosto de falar pra caramba, mas eu sempre fico à disposição para falar aí sobre algum assunto que eu minimamente tenho um mínimo de domínio ou que eu possa tentar falar aí. Então, mais uma vez, obrigado. Não, eu que quero agradecer você que tem aceitado, né, esse convite. Falei, preciso chamar o Cássio porque ele sempre me ajuda aí nas questões, então eu vou priorizar ele. E agradecer a todo mundo que participou, meus amigos que não são da área do direito estão aí ó, até o final, meu noivo, minha parceria aí de advocacia também, a Carol. Agradecer a presença de todos vocês, foi muito bacana. E é isso, eu acho que a jovem advocacia ela tem que se ajudar, né?
tem que se apoiar, porque junto a gente cresce. A gente não cria uma desigualdade, nem cria um conflito. A gente só aumenta as nossas possibilidades de crescer aí nessa profissão que é tão bonita e é tão difícil, né? Exatamente. Brenda, e no final, para o seu desespero, eu informo que a gente vai fazer o upload dessa live no meu YouTube. Meu Deus. E eu vou deixar disponível lá o link na minha bio para quem, enfim, para quem perdeu, né? Geralmente tem um colega que, no mesmo horário, eu falei com um monte de gente. Tinha várias lives que eu perdi porque eu queria estar aqui com você falando sobre esse tema hoje. Mas eu falei, cara, faz parte, nem sempre a gente tem o compromisso, mas vale a pena a gente investir esse tempo aqui para a gente falar com os nossos colegas, falar aí com os nossos conhecidos sobre essa matéria que a gente ama. Com certeza. Então é isso. Muito obrigada, gente. Obrigado, gente. Até mais.